Beleza, já está gravando. Pessoal, bom dia então para vocês. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, todo mundo com saúde, tá? Vocês estão tudo bem? Bom dia, tudo bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom, aqui tá bom também, graças a Deus. Pessoal, a gente já vai começar então. Qual que é a nossa proposta da aula de hoje? Na verdade, eu vou falar de alguns conceitos que eram importantes para aquela atividade de ontem. Vi que alguns já fizeram, né? O teste de personalidade é um mais fácil, a matriz de SWOT. Às vezes algumas pessoas ainda não submeteram, acho que só 5 alunos enviaram. Mas a gente vai falar um pouco sobre aquele conteúdo de ontem e, de certa forma, preparar uma atividade para segunda-feira. Né? A semana que vem, na quinta-feira, se eu não estiver enganado, é que a gente encerra esse componente. E basicamente é tudo isso que a gente já falou. Né? Não tem nada de novo a ser acrescentado agora, a não ser a gente reforçar ou preparar vocês para as situações que vocês vão enfrentar. Então, a proposta daquela atividade de ontem faz parte de um processo de autoconhecimento, né, que é algo muito importante para se construir inteligência emocional, para conseguir se relacionar dentro do ambiente de trabalho. Só que a matriz de SWOT, por exemplo, algo que também é muito aplicado para a organização como um todo. Lá no planejamento estratégico, quando a gente aprendeu no módulo passado, a gente chegou a mencionar, a falar da matriz de SWOT. A gente não apresentou ela, mas a gente mencionou que ela faz parte do planejamento estratégico. Eu vou projetar a minha tela aqui e a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos. A primeira coisa, que só para reforçar tudo isso que a gente vem conversando, e o que a gente está vivendo agora, nessa etapa do curso, né, o quanto que é importante esse processo de autoconhecimento de vocês, está dentro da empatia, está dentro da inteligência emocional, o quanto é importante para vocês, enquanto profissionais, se conhecerem efetivamente. Tá? Eu estou reforçando isso mais uma vez. É mais um tempo que a gente vai gastar aqui com esse assunto, porque é importante. É muito importante que vocês, enquanto profissionais, tenham plenas convicções de quem são vocês no mercado de trabalho. O exercício de ontem, né, quando vocês vão fazer aquela avaliação de personalidade, pessoal, alguém está com o microfone ligado, se puder desativar. Está dando um eco aqui para mim. Agora eu não vou mandar não, viu? Então, quando vocês fizeram a atividade de ontem do teste de personalidade, vocês estavam, de certa forma, buscando uma afirmação sobre aquilo que vocês são de verdade. Então, lá no fórum, eu percebi alguns comentários, eu respondi só um ontem, mas depois eu li alguns depois, e aí a gente percebe o quanto que alguns já se conhecem, outros às vezes não se conhecem, ou às vezes também acham que se conhecem e estão descobrindo algumas personalidades diferentes. Então, o mais importante para vocês é sempre se perguntarem o que é, quem sou eu e ter consciência disso. Você precisa ter consciência de quem é você de fato, para que a sua relação com o outro no mercado de trabalho seja o mais tranquila possível. Tá? Não se conhecer é um perigo. Tá? Então, vocês, por favor, quem fez o teste de personalidade, mas fez de qualquer jeito, ou não respondeu da forma correta, ou não respondeu com seriedade, é um problema, porque, na verdade, você está boicotando a sua formação profissional. Tá bom? Então, aquelas perguntas que a gente já se fez, né? Como você se vê, como os outros se veem, como eu realmente sou. Tudo isso são perguntas que a gente precisa responder até na segunda-feira. Na segunda-feira vocês vão ter uma atividade prática, onde isso aqui vai ser colocado à prova. Tá? Então, por isso eu estou reforçando. Então, como que você se vê? Né? Às vezes você está igual essa maçã, né? Toda destruída, mas se vê de uma outra forma. Como que as pessoas veem você, como você realmente é, né? É a mesma história, né, que sempre se ouve de gêmeos que fazem escolhas diferentes. Eles são extremamente iguais fisicamente, mas têm escolhas diferentes. Então, o autoconhecimento, a gente já trabalhou isso, é só reforçando quais são as suas
principais características, né? Você tem características próprias, necessidade, forma de expressão, sentimento, padrão de reação e ações. Quando a gente fala de padrão de ação e reação, é você conhecer os seus padrões, como que você reage em dadas situações, como que você reage em outras dadas situações. É você construir um padrão das suas reações. Você sabe como é que você se reage naquela situação. Focar na sua observação e entender que o outro é parceiro da jornada. Não há culpados, há responsabilidade. Né? Nada dentro do ambiente profissional, não existe um culpado. Existe o que era responsabilidade de um, o que era responsabilidade de outro. Tá? Então, o processo de autoconhecimento, ele precisa ser elucidado, ou seja, ele precisa ser claro para vocês. Ele precisa ser referência. Esse módulo que a gente vai encerrar na quinta-feira, você precisa terminar ele sabendo se conhecer efetivamente, né? Você se conhecendo de fato. Esse slide aqui relaciona um pouco sobre comunicação, que é o outro item do nosso módulo, né? O tanto que é importante você se conhecer para que você se comunique. Ou o tanto que é importante você se comunicar para que você se conheça, vice-versa, tá? É sempre importante você pensar nessas coisas que eu vou dizer aqui. O que eu falo de mim e para os outros? O que eu falo para mim e para os outros? Tome cuidado com o que você fala para as outras pessoas em relação a você. Tome cuidado com o que você fala para você mesmo na hora de se conhecer melhor, tá? O que eu ouço de mim e dos outros. Porque o processo de comunicação, a gente sabe que é isso, né? O ouvir, é o dizer, então você precisa tomar muito cuidado. A influência que o ambiente tem, os ruídos, a influência dos julgamentos, né? Você às vezes se julga de certa forma, não se valoriza, às vezes você julga o outro e por esse julgamento você tem um comportamento diferente com ele, um pouco a gente falou de percepção, de primeira impressão. A consciência do que eu falo e do que eu faço também é importante para que você se tenha claro. Porque cada um de vocês aqui sabe muito bem o que você fala que é e o que você é de verdade. Todo mundo aqui, se eu pedir para fazer uma avaliação, às vezes não faça porque tem vergonha, mas é capaz de dizer, olha, não, eu sou diferente do que eu falo que eu sou, ou eu sou realmente o que eu falo que eu sou. Então, por exemplo, eu estou acompanhando vocês no fórum, então eu vejo muita gente com um discurso muito positivo, vejo gente com um discurso negativo, vejo gente com um discurso mais assertivo, e aí a minha consideração é sempre em relação ao que vocês falam. Porém, dada a convivência dentro de sala de aula, de algumas conversas, a gente consegue perceber que, olha, não, realmente esse aqui parece muito bem ser ele. Não, essa aqui não parece ser ela, entendeu? Então, pela convivência, você consegue avaliar o discurso da pessoa com que ela é de verdade. Então, vocês precisam se atentar a isso. É sempre importante você estar mais perto da sua fala. Aquilo que você fala, você precisa ser também. Isso ajuda que a comunicação com as outras pessoas seja bem feita. E isso demonstra o quanto você se conhece, tá bom? Aqui tem um livro, na verdade eu vou deixar de sugestão, não dá tempo da gente trabalhar esse livro, tá? Mas é um tema muito importante para quem se interesse, né, em melhorar. Quem tem filhos, principalmente, é um livro muito bom, né? Quem não tem filhos, mas tem aí a relação com o pai meio conturbada, mãe. E para nós, no ambiente de trabalho, também é muito bom, que chama-se de comunicação não violenta. Né? A gente costuma dizer que hoje as pessoas se comunicam de uma forma muito violenta. E a gente não está falando aqui de palavras grosseiras, não é nada disso. É da forma de se comunicar. Né? Então, esse livro do Marshall, ele vem trazer um pouco da quebra disso, ou como que a gente faz uma comunicação não violenta com as pessoas. Então, só um contexto, né? O Marshall ele vivia em Detroit, num ambiente turbulento, sofria preconceito e bullying. Né? Ele estudou psicologia social e desenvolveu técnicas para melhorar relacionamento. E isso se baseia nas 4 necessidades humanas. E é fundamental desenvolver empatia. Então, para quem gosta de boas leituras, é uma leitura que pode ajudar muito vocês. Não dá tempo aqui da gente abrir o livro dele e discutir tudo, né? Mas ele basicamente ele vai trabalhar com a percepção do sentimento da fala do outro. É quando você ouve alguém dizer alguma coisa,
alguém, por exemplo, que está irritado, nervoso, agitado, e você vai conversar com ele começando quebrando a violência, né? Você pergunta para ele por que ele está se sentindo assim. Tá? É como se você, por exemplo, chegasse no ambiente de trabalho, alguém chegasse em você esbravejando porque tal coisa aconteceu errado e tal, e aí você não vai diretamente questionar ou brigar ou continuar amigo, né? Você vai aprender técnica para que você pergunte ele por que ele está daquela forma. Então, é um manual de uma boa convivência, né? Se você se aprender a comunicar de forma não violenta, faz muito bom para você e para os seus filhos. Existe um exemplo nesse livro, por exemplo, o pai ele trabalha o dia inteiro, né, o tempo todo, e ele chega em casa e o filho está jogando videogame. Ele chega em casa às 8 horas da noite, é mais ou menos esse horário. É só um exemplo, está no livro, só para vocês entenderem o que é comunicação não violenta, né? E ele chega em casa e ele se irrita porque o filho está jogando videogame. E ao invés de ele cumprimentar o filho, né, saudar, boa noite, como é que tá, foi bem seu dia, ele na verdade chega e jamais você de novo jogando videogame a uma hora dessa. E aí o filho, né, nessa situação, ele olha para o pai e se chateia com o pai e fala para o pai, pai, mas o senhor acabou de chegar, o senhor passou o dia fora de casa, e o senhor chega, não pergunta nem como foi meu dia, e de repente já vem com essa gritaria e tudo mais, né? E de certa forma, depois o pai faz o processo inverso, né? E aí o filho fala, olha, hoje eu acordei às 7, fiz as minhas tarefas de casa, fiz prova, fiz isso, e agora às 7 horas eu parei para jogar. Ou seja, o pai julgou a atitude do filho pelo que ele estava fazendo naquele momento, mas não avaliou o que ele tinha feito antes. Então, a comunicação não violenta é você não se irar com as situações e, antes de qualquer coisa, entender as situações que você está vivenciando. O que tem muito a ver com o que a gente aprendeu sobre empatia. É você se posicionar pelo outro, no lugar do outro. Tá? Então, é um livro, é uma recomendação que pode ajudar muito vocês. Então, os 4 passos dessa comunicação que estão no livro é observar sem julgar, identificar e expressar o sentimento. Você observa, mas não julga. Você identifica e expressa o seu sentimento em relação àquilo. Você precisa identificar a necessidade, assumir a sua responsabilidade e, no final, você faz um pedido, né, dependendo do tipo de comunicação. Mas são mais basicamente esses 4 passos, né? E o que é muito próximo da empatia que a gente já estudou. Então, resumindo, essa parte do autoconhecimento, antes da gente ir lá na matriz de SWOT, é eu, o outro e o espelho, né? As relações, os espaços em que vivemos, os desafios que encontramos são oportunidade de nos vermos como se estivéssemos em frente de um espelho. Não posso mudar o outro, posso apenas olhar para dentro de mim e ter consciência de quem sou e o que posso fazer por mim. Isso aqui no ambiente de trabalho, gente, é uma coisa tão séria que às vezes a gente fala, não, é muito filosófico, isso não se aplica no ambiente de trabalho. Você tem que entender que no ambiente de trabalho você não muda a outra pessoa que está trabalhando com você. Tá? Você precisa, na verdade, perceber ela, criar estratégias para conversar e conviver com ela. Às vezes, a partir do momento que você traça uma estratégia certa, você consegue mudar o comportamento dela. Mas você não tem que partir direto para o confronto para que ela possa mudar, né? Então, quando me respeito, olho para as minhas necessidades, acolho e sigo, o outro será parceria e companhia de crescimento. Então, se você não se enxergar e não enxergar a visão que o outro tem de você, dificilmente ou quase nunca você vai conseguir se relacionar no ambiente de trabalho. Certo? Isso aqui, pessoal, é só... deixa eu só permitir o Josias aqui. Isso aqui é só um começo, né? Assim, do que tudo que a gente vem falando até agora, na verdade é só um início, né? É só um início de autoconhecimento, é só mais um start para vocês. Tudo que vocês fizeram até agora é autoconhecimento, né? Tudo que vocês elaboraram de material até agora é autoconhecimento. Sobre a aula de ontem, né, sobre o conteúdo de ontem da matriz de SWOT, eu vou abrir aqui o slide dela para a gente poder conversar sobre ela rapidamente também.
que eu acredito, não sei se vocês quiserem falar, se alguém aqui já fez, o que sentiu de dificuldade na hora de fazer, se não, se foi fácil de fazer. Quem fez aqui a matriz de SWOT já? Eu. Deu conta de fazer? Não foi difícil? Professor, eu achei um pouco difícil em algumas coisas, em alguns fatores que pediu aí. Foi um pouco, né? Porque a gente tem que pensar bastante e se analisar para não pecar na hora de responder. Entendi. Mais alguém aqui dos que estão presentes fez a matriz de SWOT ontem? Josias disse que fez, mas ele diz no chat. Josias, teve alguma dificuldade? Enquanto o Josias vai responder no chat, nós vamos projetar a nossa tela aqui para falar da matriz de SWOT. A visão que eu trouxe aqui da matriz de SWOT é a visão da empresa, tá? E aí a gente vai fazendo isso comparando um pouco com a visão de pessoal. Vocês têm a matriz de SWOT pessoal, vocês também têm ela empresarial. Essa visão que eu trouxe, ela é muito empresarial. Quando eu falo empresarial, é porque, na verdade, ela está pautada nos interesses da empresa e não nos interesses pessoais de vocês. Então, o que a gente tem aqui, na verdade? Né? O que é a matriz de SWOT? Ela faz parte, é uma ferramenta que faz parte do planejamento estratégico de uma organização. Lembra quando a gente falou de planejar? Quando você concebe um objetivo, você vai traçar as metas. Isso, a matriz de SWOT, ela faz parte daquilo. Ela antecede um planejamento. Então, vocês que estão aqui tentando ascender a carreira de vocês no mercado de trabalho, isso precisa estar antes. Você precisa parar, fazer a sua matriz, porque a partir dela você vai fazer suas estratégias, né? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra matriz de SWOT ou análise de SWOT, vocês entendam que está implícito a existência de um planejamento. Ou seja, essa pessoa ela quer traçar um planejamento e ela quer conseguir o resultado. Então, ela vai fazer estratégias, ela vai montar uma matriz, ela vai se estudar. É a mesma coisa do autoconhecimento. É você se estudar ou estudar a sua empresa para que você consiga atingir seu objetivo. Usa-se o SWOT apenas após a determinação da missão, das metas e objetivos da organização. Então, você só consegue fazer uma matriz ou uma análise quando você tem muito claro os seus objetivos. Então, você ontem que fez, eu senti tanta dificuldade na hora de fazer, professor, pode ser que você não tenha muito claro quais são os seus objetivos profissionais. Não, eu fui fácil ali, foi papum, rapidão. Ou seja, você já tem muito claro os seus objetivos. Então, antes de montar a matriz, antes de fazer a análise da matriz, você precisa saber quais são os seus objetivos, aonde se quer chegar. Pode ser feita por um indivíduo ou por equipe. Por exemplo, vocês fizeram a de vocês. Vocês podem fazer para a família de vocês. Se tiver numa empresa, você pode fazer para o seu departamento, você pode fazer para a empresa como um todo, você pode fazer só do indivíduo. Então, ela se aplica em qualquer nível organizacional, tá bom? E ela inicia-se a partir dos dados da análise ambiental, que é o processo de percepção. Você começa a sua matriz a partir do processo de percepção que você tem do seu ambiente de trabalho, das pessoas que estão ali envolvidas. Nessa parte de cá tem os benefícios, né? O que muita gente usa? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que é muito utilizada a matriz de SWOT. É uma ferramenta administrativa utilizada sem moderação. As pessoas usam muito. E aí tem vários fatores. Primeiro, é muito simples de fazer, né? Então, as pessoas elas têm muita facilidade, simplicidade. E aprendam isso, pessoal, na vida profissional de vocês. Sempre optem pelo que é mais simples do que aquilo que é muito complexo. As soluções, quando vocês estiverem de frente de situações, problemas, sempre a opção mais simples. Não compliquem a vida de vocês, não compliquem as decisões de vocês, entendeu? Sempre tente fazer pela via mais simples possível. Então, a matriz de SWOT ela é simples, ela não tem custo, né, na hora de você executar, porque tem grandes ferramentas que você precisa de equipe de consultoria,
você precisa comprar o direito de usar. Então, essa não tem custo, certo? Pode ser usada com... Você imprime lá, põe as pessoas para fazerem, pronto, não tem nenhum tipo de custo envolvido. Flexibilidade, ou seja, ela pode ser desempenhada em qualquer setor, em qualquer forma. Integração, ou seja, ela permite, né, ela junta muitas informações dentro de uma análise só e ajuda bastante, né? Ela sintetiza um monte de informações em relação à empresa, em relação ao setor. E a colaboração tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas funcionais que são interdependentes, mas com pouco contato. Porque, na verdade, quando você se propõe a fazer uma matriz, se você vai fazer ela em grupo, você acaba tendo uma colaboração das outras pessoas, que às vezes não tem tanto contato. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma matriz da nossa empresa como um todo. Então, a gente vai reunir todos os setores para fazer a matriz. Então, acaba que você consegue gerar ou melhorar o relacionamento entre essas pessoas também. E aqui, então, a gente tem as 4 categorias da análise SWOT. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E isso está baseado em 2 conceitos, interno e externo, positivo e negativo. Então, quando vocês fizeram, deixa eu só abrir aqui, eu mandei para vocês ontem, só permitir a entrada do de Marci. Vou só abrir aqui o documento que eu passei para vocês, para vocês irem comparando aqui. Ontem eu mandei o documento, não dava para editar ele dentro, né? Foi mal. Então, aqui você tem quando a gente fala dos quadrantes, né? Você tem suas principais forças, principais fraquezas na parte de cima. Então, você tem essas 2 variáveis em cima, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, na verdade, você vai analisar tudo aquilo que você vivencia dentro da organização a partir desses princípios, do que é força, do que é uma fraqueza, do que é uma oportunidade e do que é uma ameaça. Voltando aqui à tela, é só para vocês visualizarem, né? Como que isso vai se comportar graficamente depois. Continuando aqui, então. Forças e fraquezas. Existem dentro da empresa ou em seus principais relacionamentos com participantes de sua cadeia de valor, fornecedores, consumidores e clientes. Então, uma força ou uma fraqueza, geralmente ela está dentro da sua relação com os outros ou consigo mesmo, se for o caso da sua avaliação interna, né? Você está se avaliando. São significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer a necessidade do consumidor ou cliente. Então, o que é uma força? É tudo aquilo que facilita o seu atendimento ao cliente. O que é uma fraqueza? É tudo aquilo que dificulta o seu atendimento ao cliente. Quando você fala em relação à empresa. Quando você fala em relação a você, o que são suas forças? É tudo aquilo que é positivo em você, que ajuda você a se relacionar com as outras pessoas. Ah, eu sou carismático. Isso te ajuda? Ajuda. Eu sou engraçado. Para mim, ser engraçado não ajuda muito em termos de um ambiente profissional. Entendeu? Ou seja, não é uma força, é uma característica sua, mas não necessariamente é uma força. Força é tudo aquilo que te ajuda a se relacionar dentro do ambiente corporativo, tá? Estou falando do ambiente profissional, do ambiente pessoal. E fraqueza é tudo aquilo que dificulta. Por exemplo, eu sou muito baixo astral, pessimista. Isso pode ou não pode, a depender de onde você está, ser uma força negativa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso depende da percepção de ambiente. O que é força e o que é fraqueza é muito subjetivo, tá? Ah, Tatos, como assim? Você quer dizer que ser pessimista pode ser algo positivo? Não, não é que pode ser algo positivo, pode ser algo que não afete as relações. Sabe, tem característica que vocês têm que não afeta a sua relação no mercado de trabalho. Então, vocês precisam ter claro, na hora de montar uma matriz de vocês, o que afeta e o que não afeta. E na hora que vocês estão dentro da organização, é isso também. Olha, só é força aquilo que me ajuda a me relacionar com o cliente, o que melhora,
o que me aproxima do meu objetivo. Se não me aproxima nem me distancia, não deve fazer parte da matriz, não deve entrar em jogo, tá? Deve focar os processos gerenciais ou as soluções que sejam importantes para atender a necessidade. Então, força e fraqueza é só aquilo que me afeta diretamente em relação ao atendimento ao meu cliente ou ao atendimento do meu objetivo. No caso de vocês ontem, quando vocês estavam fazendo a matriz de vocês, a minha pergunta seria básica. Qual é o seu objetivo? Você está montando essa matriz para quê? Ah, não, é para me entender as minhas potencialidades em relação a relacionamento interpessoal. Beleza, e aí sim você começa a avaliar quais são as fraquezas que eu tenho em termos de relacionamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é que precisa ter um objetivo. A matriz ela precisa estar atrelada a um objetivo. Por outro lado, oportunidades e ameaças. Envolve os assuntos que ocorrem nos ambientes externos da empresa. Então, ó, força e fraqueza são coisas internas. É você com você, é você, sua equipe, sua empresa. Quando você fala de oportunidade ou ameaça, você já está falando de um ambiente externo. Tá? Você não está se referindo a questões internas. Não é uma oportunidade de crescimento interna dentro da empresa, não é isso. Então, você está falando de um ambiente externo. Não devem ser ignorados à medida que a empresa ou a organização se envolve no desenvolvimento da força e das capacidades por receio de criar uma organização eficiente, mas ineficaz. O que acontece? Muitas empresas são, de certa forma, eficientes. Você cria uma empresa eficiente, ela tem os processos muito bem definidos, ela trabalha muito bem, mas ela não atinge objetivos. Certo? Vocês estão entendendo? Ela tem tudo muito bem claro, ela sabe suas forças, suas fraquezas, tudo, só que ela não atinge seus objetivos, porque ela não está observando o ambiente externo. E aí, geralmente, o nosso principal objetivo, quanto empresa, está no mundo externo. A gente se organiza para atingir um objetivo que está fora do nosso controle. Então, ó, não deve ser ignorado, ou seja, você não deve ignorar as oportunidades e as ameaças externas. Por quê? Porque a partir do momento que você se dedica às suas forças e fraquezas, você está ali, trabalhando forças e fraquezas. Mas o ambiente lá fora está te dando oportunidade, está te ameaçando, está te dando oportunidade, e você está só aqui, ó, forças e fraquezas, essa aqui é minha força, essa aqui é minha fraqueza. Se você desconsidera esse ambiente externo, você corre um risco de não conseguir ser eficaz. Você pode ser eficiente nos seus processos, mas você não atende seu objetivo. Podem decorrer de mudanças nos ambientes competitivos, socioculturais, político ou interno de uma outra organização. Então, na verdade, oportunidades e ameaças são coisas que nós não controlamos efetivamente. Tá? Você não controla. Então, por exemplo, em termos de uma empresa, o que poderia ser uma grande ameaça? O que é uma ameaça, na verdade? Nós estamos aqui, nós somos uma empresa de ração animal, por exemplo, e na nossa cidade estão instalando uma outra unidade produtiva de uma concorrente. É um ambiente externo, não tem nada a ver, mas isso é uma ameaça. A entrada de novos concorrentes, né? O mercado vai se tornar mais competitivo. Isso é uma ameaça. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo lá. Uma outra ameaça também, por exemplo, são fatores externos que não necessariamente nos afetam, mas, por exemplo, a pandemia é uma ameaça. A permanência da pandemia pode ser uma ameaça. Por quanto tempo isso demora, a quarentena, entendeu? Isso são ameaças. Do mesmo jeito que podem existir oportunidades. Vamos supor o mesmo caso da fábrica de ração. Se você percebe que existe na sua cidade uma gama de animais, sei lá, de uma outra raça que você às vezes não produz aquela ração específica, mas você sabe que tem uma demanda e você não atende, existe uma oportunidade de você melhorar o seu processo, fazer aquele tipo de produto e atender aquela demanda. Mas se você não estiver atento a ela, às oportunidades, você acaba que perde. E aí você acaba tendo eficiência, mas não atingindo seus objetivos. Vocês têm aqui, então, dúvidas em relação a diferenciar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças?
Ou vocês conseguem diferenciar isso agora? Conseguem diferenciar, sim ou não? Sim. A gente segue, né? Então, aqui estão falando, pessoal, de forças e fraquezas dentro de uma organização. Alguns exemplos. E aí você precisa pensar isso em relação a você, mas pensar em relação à empresa também é bom, porque você um dia vai fazer isso para uma empresa. Então, recursos financeiros abundantes, eu tenho muito dinheiro, competência, economia de escala, tecnologia própria, custo baixo, boa imagem, talento gerencial, parceria com outras empresas, boa experiência, comprometida com o funcionário, tudo isso são forças. O que você tem de força enquanto pessoa? Olha, eu tenho formação em assistente administrativo, eu tenho boa dicção, eu tenho boa presença, eu tenho boa aparência. Você precisa, na verdade, elencar todas as suas forças. Todas. E aí depois você vê o que para aquele objetivo você vai usar, o que você não vai usar. As fraquezas dentro de uma organização podem ser falta de direção, pouco gasto com pesquisa e desenvolvimento, linha de produto estreita, custo alto, produtos desatualizados, imagem de mercado fraca, pouca experiência administrativa, funcionário mal treinado. Tudo isso são fraquezas dentro da organização. E quais são as suas fraquezas? Falta de conhecimento em língua estrangeira pode ser uma fraqueza, dependendo do seu objetivo. Falta de conhecimento em informática pode ser uma fraqueza para o seu objetivo. Depende do seu objetivo, tá? Então, você precisa ter claro o que é o seu objetivo. Então, dificuldade de relacionamento com certeza, independente do seu objetivo, é uma fraqueza que precisa ser solucionada. Comportamento tempestivo, sou muito irritado. Então, você precisa pontuar suas fraquezas. Não se preocupem quando vocês forem fazer isso e você ter mais fraquezas do que potenciais, do que força. É muito comum isso, tá? Isso não é algo errado. E dentro da organização, isso também pode ser comum. Isso demonstra o quanto de planejamento falta para que vocês atinjam os objetivos de vocês. Aqui são oportunidades e ameaças, né? Então, o que são oportunidades dentro do mercado? Crescimento, empresas rivais, mudanças nas necessidades, aberta a mercado, boom econômico, ou seja, um crescimento acelerado do mercado, mudança demográfica, nova tecnologia, empresas que procuram aliança, declínio de vendas da concorrência. Então, o que é uma oportunidade? É tudo aquilo que você não tem pleno controle e que pode te ajudar. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, esse último lá embaixo, declínio de vendas em decorrência de um produto substituto. É quando você vê as vendas de outras pessoas caindo em relação àquilo que você tem. Sabe? Tudo isso são oportunidades que precisam ser trabalhadas, né? Ameaça, entrada de concorrente, ciclo de vida do produto em declínio, mudanças do comportamento do consumidor, as empresas rivais adotando novas estratégias, recessão, mudança demográfica, mau desempenho das empresas associadas. E vocês, enquanto pessoas, o que pode ser uma ameaça para vocês ao objetivo de vocês? Aí depende do seu objetivo, né? Então, por exemplo, se eu quero arrumar um emprego em tal setor, mas no meio dessa pandemia está difícil. Então, a sua ameaça é a permanência desse vírus durante muito tempo. Porque você sabe que o seu setor só vai voltar a contratar quando essa pandemia passar, né? Ou seja, você tem clareza que isso é uma ameaça. Você vai conseguir resolver essa ameaça? Não vai. Aí você tem que pensar estratégias para conseguir um bom resultado mesmo com essa ameaça. Certo? Então, oportunidade. Resumindo, oportunidades e ameaças estão lá fora. É o que você consegue perceber do mercado, das pessoas, e forças e fraquezas é você internamente. Então, a gente vai caminhar aqui agora para técnica mesmo. Como que você vai fazer o preenchimento daquele quadrante lá? Primeiro, as informações devem ser recentes e isentas. Não dá para ficar fazendo matriz de SWOT de informações antigas, né? Não dá. Quando a gente fala de isenta, é que você tem que ser real, realista, sem juízo de valor.
Tá? Se você vai falar de você, que fale sem nenhum juízo de valor, querendo te valorizar. Isso vai ser exatamente o que você é ali. As fontes devem ser idôneas e desprovidas de viés. Isso quando você colhe informações. Todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos. Quando você está falando de uma equipe, todo mundo deve conhecer do mercado que vocês estão. Pode ser desejável incluir a visão de pessoas de fora da organização. Significa isso. Às vezes você está fazendo aí a sua matriz, igual você fez ontem. Às vezes é bom uma pessoa de fora olhar a sua matriz. Por quê? Porque ela tem uma visão de você também. Ela pode te despertar algumas coisas que você não percebeu. Quando a gente fala de empresas, geralmente também tem isso. Você monta a matriz, depois você convida pessoas que não são da organização para olhar. Pode utilizar brainstorm, focus groups, entrevistas, pesquisas. Você pode usar várias estratégias para montar uma matriz. Quando a gente fala de brainstorm, é chuva de ideias, né? Tempestade de ideias. Deve estar baseada nas percepções, né? Ou seja, a matriz ela é construída com base em percepções. Ou seja, você precisa sentar e tomar cuidado para que as informações que estão ali são realistas, que você conhece o que está sendo colocado ali e que você vai construir aquilo a partir da visão de pessoas que estão envolvidas, seja consumidor, seja gerente. Um ponto bom aqui é essas duas últimas bolinhas aqui no final. Aqui, ó. Os conceitos SWOT não devem ser considerados em termos absolutos. Tudo depende do ambiente. Quando eu li para vocês aqui, ó, entrada de concorrente estrangeiro, está aqui como ameaça. Mas a depender do ambiente que a pessoa está, ela pode enxergar isso como oportunidade. Entende? Então, por isso que nunca se trata com um termo absoluto. Nunca é um absolutismo. Vocês podem ter uma oportunidade, mas que essa sua oportunidade para outra empresa ou para outra pessoa é uma ameaça. A mesma coisa que você tem um ponto que você considera forte, que para uma outra pessoa ele pode ser fraco. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação de uma matriz, você tem que ser isento. A pessoa que fez, ela está envolvida em um cenário que você não está. Então, você precisa conseguir avaliar da mesma forma que ela, tá? Então, nem tudo que é oportunidade para você é oportunidade para as outras pessoas. Então, como que a gente faz? Né? Qual que é a técnica para se fazer e se utilizar? Primeira coisa, você avalia suas forças e fraquezas. É o primeiro ponto. Né? Você vai fazer a avaliação interna. Depois, você vai equiparar ou tentar aproximar as suas forças às suas oportunidades. Como que você consegue colocar a sua força, uma força que você tem, e alinhar ela a uma oportunidade que seja dada? Entendeu? Você olha as suas forças, olha as oportunidades e vê o que você consegue traçar de estratégia. A tarefa 3 é você pegar as suas fraquezas e converter em forças. Conversão de fraqueza em força. E de ameaça em oportunidade. Na verdade, pessoal, é um processo muito difícil que vocês precisam fazer. Eu não vou abrir nenhum aqui agora, das matrizes que vocês fizeram ontem. Mas é um processo que vocês precisam. Olha, eu tenho essa fraqueza. Como eu posso transformar ela em uma força? Entende? E aí você vai escrever. Aí você está planejando. Então eu sei, por exemplo, eu tenho dificuldade de me relacionar por causa disso e disso e disso. Aí você avalia, como eu vou fazer para mudar isso? E a mesma coisa a ameaça. Como que eu converto uma ameaça em oportunidade? Qual é a estratégia que eu posso adotar? E por último, que é a tarefa 4, é desqualificação das fraquezas e ameaças que não podem ser transformadas. Então, por exemplo, você faz a tarefa 1, pega suas forças, suas fraquezas, faz a tarefa 2, pega suas forças e equipara com as oportunidades, faz a tarefa 3, que é analisar o que pode ser convertido, e aquilo que não pode ser convertido tem que ser desqualificado. Ou seja, você precisa tornar aquilo não importante. Certo? Você precisa amenizar aquilo. Você não consegue converter, mas você tem que desqualificar. Desqualificar é menosprezar.
é não dar valor. Quando a gente fala, desqualificou o meu trabalho, não deu valor, não tem importância. E é isso que você tem que fazer, mas tem que fazer efetivamente. Não é simplesmente, não, vou desconsiderar. Mas ela faz efeito, entendeu? Desqualificar é você não dar importância, fazer com que lá não te afete ou não afete o seu resultado. Então, aqui é a análise da tabela lá de vocês. Você tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As fraquezas você tem que minimizar e evitar. Do mesmo jeito que as ameaças. Você tem que minimizar e evitar. Então, vamos lá. A avaliação das forças e fraquezas envolve perceber além de seu produto atual. O gerente deve também avaliar os processos gerenciais da empresa, que são importantes para entender as necessidades. Isso envolve oferecer soluções para os problemas dos consumidores em vez de produtos específicos. Está falando aqui muito específico de produto, de mercado. Nessa parte de cima, força e oportunidade. É onde existe a conversão. É aonde o sucesso vai acontecer. Tá? Se a gente pudesse dizer o que daqui é importante, é esses dois quadrantes de cima, quando você consegue ver ligação entre as duas coisas. Quando você consegue alinhar uma força sua com uma oportunidade, você está se aproximando do seu objetivo. Aqui a gente fala de combinação, né? Você precisa, na verdade, combinar as fraquezas com as suas forças, de modo que você sobressaiam suas forças, que sobressaiam suas oportunidades. Eu não sei se tem outro slide aqui. Não, acho que esse aqui não. Então, quando vocês preenchem naquele quadrante, o que é mais importante são esses dois de cima. Estou falando mais importante como se o outro não fosse, mas é também. É você entender qual força pode ser ligada a uma oportunidade. Essas duas de baixo são aquilo que você precisa evitar, ou que você pode converter. O que está aqui embaixo desse quadrante, aqui na fraqueza, que eu possa converter em uma força, e a partir do momento que eu converter numa força, que pode ser atrelada a uma oportunidade. Se a gente fizer uma análise diagonal, ó, fraqueza e oportunidade. Quais são as fraquezas que estão me impedindo de atingir as minhas oportunidades? Espera aí, gente. Tá, pede ajuda pra vovó. Então, quais são as fraquezas que me levam a algumas oportunidades se eu melhorar? E aí você vai fazer um caminho mais ou menos assim, ó. Você vai sair da fraqueza, fazer um planejamento para transformar ela em uma força. A partir do momento que você transforma ela em uma força, você vincula uma oportunidade. Certo? E aí tem uma questão aqui muito importante chamada tempo. Quanto tempo eu tenho para executar, para fazer isso tudo? Eu não tenho muito tempo não, porque essa oportunidade ela vai acabar. Então aí você começa o seu planejamento. Então por isso que a matriz de SWOT ela é tão importante para a construção do planejamento. Seja lá o estratégico da empresa, seja o seu planejamento enquanto pessoa. Tá bom? Aqui é o que a gente está falando de força mais oportunidade. Quando você junta força e oportunidade, você está construindo vantagem competitiva. Não se preocupem com essa análise quantitativa aqui. Isso aqui depois vocês podem aprofundar, se for o caso, é muito específico da administração, mas dá para vocês depois, dá para entender. Mas eu não vou, eu até queria falar com vocês, mas eu acho que vai confundir um pouco vocês. Está falando, na verdade, para você fazer uma escala. Lembra quando a gente fez matriz de GUT? GUT? Gravidade, utilidade, urgência, né? A gente dava notas. Aqui é a mesma coisa, só que com magnitude e intensidade. Eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 pontos de cá. A chave para o sucesso no cumprimento das metas e objetivos da empresa ou seu pessoal depende da sua habilidade em transformar suas forças importantes em capacidades, que são equiparadas a oportunidades. A capacidade podem tornar-se vantagens competitivas se proporcionarem maior valor para os consumidores. O desafio é administrar a percepção dos consumidores, capacidade real versus capacidade percebida. Então, para vocês que estão aqui no processo do autoconhecimento, quando você montar a sua matriz e olhar para ela, você tem que enxergar quais forças podem se converter em oportunidade.
ou qual força pode virar uma capacidade que me leva a uma oportunidade. Se você conseguir fazer isso, você consegue ter vantagem em relação a um outro ou a outra pessoa que não conseguiu. Aqui ele vai fazer, na verdade, um eixo, né, fatores internos a externos. O que a gente tem? Fatorizar. Deve-se verificar sua aplicação e sua sustentabilidade ao longo do planejamento. Então, você tem os pontos fortes, pontos fracos. Isso aqui, na verdade, ele está partindo para análise quantitativa. Então, você tem oportunidade, oportunidade, ameaça e ameaça. E aí você tem o que é forte e o que é fraco. Então, se você tem um ponto forte que te ajuda na primeira oportunidade, você tem que sustentar esse ponto forte por mais tempo possível. O B, você deve ter um controle maior. O C, ele tem que ser corrigido ou eliminado. Ou seja, se você tem um ponto fraco que está diretamente te atrapalhando a uma oportunidade, você tem que eliminar ele urgentemente. Tá? É urgente, não dá para esperar. Se você tem um ponto fraco que está ali te levando a uma ameaça ou te deixa permanente uma ameaça, ele precisa ser eliminado. Ou ele precisa ser convertido. Geralmente eu gosto muito da ideia da conversão. É você converter e não eliminar ou desqualificar. É sempre melhor você converter seus pontos fracos em fortes e nunca desqualificar eles, tá? Quando a gente vem então para a tarefa 3, fraquezas transformadas em forças, ameaças transformadas em oportunidades. Que é o que a gente já está falando. As empresas podem converter fraquezas em forças e mesmo em capacidades. Da mesma forma, ameaças podem frequentemente ser transformadas em oportunidades se os recursos corretos estiverem disponíveis. Devemos identificar passivos importantes. Então, resumindo, você faz a matriz para que você conheça suas fraquezas e suas ameaças, para que você consiga transformar elas em forças e oportunidades. Essa questão do passivo aqui, a gente está falando de recurso, tá? Então, quando você vai fazer a matriz para uma empresa, você precisa se preocupar também com recurso, quanto que se tem de recurso disponível, se é possível transformar, se não é possível. E quando a gente fala de desqualificar, as principais fraquezas que não são transformadas, elas podem se transformar em limitações. Essas limitações se tornarão óbvias e significativas, e aí você precisa, então, eliminar elas. Então, se você está limitado demais, se você não consegue vencer aquela fraqueza, e ela vai te impedir, ou você... Aí é a decisão, né? Ó, essa fraqueza que eu não consigo, não tem jeito. É como se você tivesse, por exemplo, dificuldades de fala em público e quer ser político. Seu objetivo é ser político e você não consegue falar em público. E você tem... Então, é uma fraqueza. Essa fraqueza você consegue converter. Só que se para você não existe possibilidade de conversão, ou seja, no meu cenário eu não consigo ver, você então deve mudar o seu objetivo. Porque não dá para atingir o seu objetivo. Ou seja, ou você desqualifica, que é não fazer mais não ser mais importante para você, ou você muda o foco. Então, quando a fraqueza ela se torna uma limitação, significa que você não consegue desqualificar ela, você precisa, então, repensar o seu objetivo. E tudo isso depende da sua percepção, tá? Depende da forma como que você vê. Porque se você falar, não, é possível converter, você vai tentar. Quando você chegar numa situação lá, não consigo converter, aí você deve, então, pensar na mudança do seu foco, na mudança do seu objetivo. Então, aqui a gente tem umas diretivas no final, vou depois deixar esses slides para vocês, mas são coisas que para montar é importante. Ficar focado, pesquisar os concorrentes, juntar as áreas, que para vocês, enquanto uma análise pessoal, não é muito utilizado. Isso aqui é mais para quando você vai fazer em âmbito empresarial. Certo? Deixa eu parar a projeção da tela aqui. Eu vou ver só se eu tenho alguém que respondeu aqui.
que não esteja com nome, só para a gente fazer alguns comentários, tá? Só um minutinho. Vocês não estão vendo minha tela aí agora não, né? Só abrir o de alguém que alguém viu aqui, só para que vocês vejam um preenchido. Vou abrir um aqui. Só procurando alguém que respondeu aqui para a gente comentar a resposta. E aí vocês conseguirem fazer o de vocês melhor. E quem já fez, se quiser fazer outro e me mandar também, pode ficar à vontade. E eu recebo pelo WhatsApp. Tá abrindo aqui. Acho que ninguém fez, não. Ninguém usou a matriz, parece. Deixa eu tentar a última opção aqui. Acho que ninguém usou a tabela para responder. Estou tentando a última opção aqui. Ó, aqui tem uma. Vou ver se vocês conseguem visualizar ela. Vou projetar a tela de novo, ver se vocês conseguem acompanhar a resposta da colega aqui. Na verdade, ela usou o esquema, eu acho que às vezes só os quadrantes que não estão no lugar certo, mas a gente vai olhar aqui e vocês vão acompanhar. Essa é a resposta que a colega enviou, tá vendo? Ela preencheu, ela colocou aqui, ó, quais são os seus pontos fortes. Então aqui em cima ela colocou suas forças, né, o que ela considera que é força dela. E aqui embaixo ela colocou as oportunidades, aqui ela colocou as ameaças e aqui ela colocou os pontos fracos, acredito eu. Na verdade, a proposta tanto faz os quadrantes, sabe? Não tem muita regra na posição deles. Mas geralmente vocês podem colocar aqui em cima os pontos fracos, aqui embaixo os pontos fracos, né? Fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Como vocês colocassem os pontos fortes do lado das oportunidades de vocês e os pontos fracos do lado das ameaças. Então ela colocou aqui, por exemplo, aqui os pontos fortes dela enquanto pessoa são honestidade, respeito, dedicação, entusiasmo, sinceridade, sabedoria, persistência e pontualidade. Esses são os pontos fortes que ela diz que tem. Os pontos fracos que ela colocou, pontos a serem melhorados, ela colocou dificuldade de falar em público, falta de habilidade em resolver conflitos. Então ela tem esses dois pontos que ela acha que para ela são pontos fracos. E aí a gente vai ler aqui, ó, quais são as oportunidades que ela acha, né? Aí ela colocou, honestidade e dedicação acho que é muito importante para conseguir alcançar os objetivos desejados. Tá errado o que ela colocou? Não tá errado, né? Ela tá fazendo um link entre os pontos dela, mas quais são as oportunidades que ela tem hoje no mercado? Entendeu? Então depende muito, eu não sei qual que é o objetivo que ela se propôs aqui. Ou seja, qual é o objetivo dela com a matriz? Entendeu? Eu não sei se ela tem um foco específico de um emprego, de uma área, não sei. Ela não deixa isso claro. Então, pode ser que não está errado o que ela colocou. Ela está fazendo um link com aquilo que é mais importante para ela. E aí, qual que é a ameaça? Né? Ela colocou aqui, acho que a dificuldade de se relacionar com as pessoas é a falta de engajamento, eu acho. Então, na verdade,
ela fez uma matriz pensando assim, ela colocou as forças e a fraqueza dela, e embaixo ela colocou qual dessas forças, qual dessas fraquezas podem levar ela aos seus objetivos, que é uma das propostas realmente, tá? É isso que vocês precisam fazer. O dela não está errado, o dela está certo, porque para mim avaliar a matriz dela, eu preciso conversar com ela, ou com ele, não sei quem é. Então, não existe o certo e o errado. Eu preciso, na verdade, para avaliar uma matriz, conversar com quem elaborou a matriz e saber qual é o objetivo da pessoa com essa matriz. Antes de eu falar da proposta de atividade, eu vou deixar aberto para vocês para perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, o que vocês quiserem falar. Alguém quer falar? Não? Tá bom. Pessoal, qual que é a nossa proposta? Ontem vocês já começaram a fazer o teste de personalidade e a matriz. Só 5 pessoas fizeram a matriz até agora. A proposta é que vocês finalizem a matriz de vocês. Quem já enviou, que depois da aula de hoje acha que fez alguma coisa que quer melhorar, pode refazer e me manda pelo WhatsApp para que a gente possa alterar lá no sistema que vocês enviaram. Mas a proposta é vocês finalizarem a matriz de vocês e vocês pensarem em uma forma de apresentação dessa matriz. Como eu disse para vocês, à medida que o curso fosse evoluindo, vocês iam precisar participar. Porque, na verdade, o assistente administrativo ele é uma pessoa participativa, ele é uma pessoa que elabora, que fala, que apresenta. Vocês vão construir relatórios, vão apresentar relatórios. Então, a ideia é de que vocês finalizem a matriz de vocês e preparem uma apresentação da matriz de vocês. Como uma apresentação? Uma apresentação falada mesmo, não precisa montar um slide, a não sei que vocês queiram, né, montar um slide. Mas para que na segunda-feira vocês apresentem a matriz de vocês e que vocês falem sobre a matriz de vocês. Qual os pontos importantes na hora de apresentar uma matriz, né? Primeiro, com qual objetivo você construiu essa matriz? Qual é o objetivo dela? Você construiu ela para quê? Depois que você fala do objetivo dela, você apresenta ela, meus pontos fortes, meus pontos fracos, meus ameaças, minhas oportunidades. E aí você faz a análise dela dizendo, olha, esses pontos fortes podem ser vinculados a essas oportunidades, esses pontos fracos podem ser convertidos. E aí você analisa a sua matriz e se apresenta por ela, entendeu? Então a proposta é de que hoje vocês não têm uma atividade direta na plataforma, vocês têm só que terminar a matriz conforme, né? Do jeito que está lá na atividade de ontem. É só terminar, enviar, fazer o teste. E aí na segunda-feira, na aula de segunda-feira, vocês vão apresentar essa matriz para nós. Vocês vão abrir o áudio de vocês, a câmera, se possível, e vão apresentar. Vai ser a principal atividade de avaliação desse componente. Vocês vão apresentar. Os alunos que não conseguirem entrar ao vivo, depois eles vão ter que entrar uma hora ou outra para conversar comigo e apresentar. Mas eu acho que a maioria vai conseguir entrar para que possa fazer a apresentação ao vivo. Mas é isso, é finalizar a matriz e pensar na apresentação dela, como se você estivesse apresentando você enquanto profissional. Tá? Que eu acho que vai ser bom para vocês exercitarem um pouco da fala de vocês, né, do contexto, de como apresentar, de como se portar. Eu acho que tem tudo a ver com relacionamento interpessoal também. Por mais que nós sejamos online, mas é bom que vocês se relacionem, ou que vocês também aprendam a se relacionar em um ambiente virtual. Dúvidas, questionamentos, sugestões? Então, nós estamos combinados. Ninguém se manifestou, né? Vocês hoje vão para a plataforma para finalizar, quem não finalizou a tarefa de ontem, e vocês vão planejar, então, para segunda-feira,
uma apresentação da matriz de vocês, uma apresentação com a análise da matriz que vocês elaboraram. Quem já fez, se quiser refazer ou alterar alguma coisa depois da explicação, pode alterar e me mandar. Beleza? Se ninguém tiver dúvidas, eu vou encerrar a aula e vou estar online no WhatsApp, na plataforma, para ajudar vocês. Quer falar, Josias? Não, ele fechou o áudio. Beleza, então? Pessoal, obrigado pela participação de vocês e até segunda-feira. Josias,